Nós utilizamos inversores de frequência para controlar o torque e a velocidade de motores de corrente alternada. Nesses motores, a rotação na ponta do eixo, a rotação do rotor, depende de dois fatores principais: P, que é o número de polos, e F, a frequência da rede. Assim, se chamarmos de N a rotação do motor, podemos dizer que N é igual a 120 vezes F dividido por P. Ou melhor, esta é a rotação síncrona, a rotação do campo girante. Colocando isso em termos de tabela, podemos dizer que um motor com dois polos tem uma rotação síncrona de 3.600 RPM, 4 polos dá 1.800 RPM, 6 polos 1.200 RPM, 8 polos 900 RPM. Uma outra forma de calcular essa rotação síncrona é fazer conforme a equação N, dada em RPM, é igual a 60 vezes a frequência da rede dividido por par de polos. Assim, 2 seria um par, 4 seria 2, 6 seria 3 e 8, 4 pares de polos. Lembrando que N é dado em revoluções por minuto ou rotações por minuto. Uma outra forma de calcular a velocidade seria fazer rotações por segundo. Basta pegar o RPM e dividir por 60. Mas também podemos ter a velocidade dada em radianos por segundo. E para isso podemos proceder da seguinte forma: N, que é dado em revoluções por 1 minuto, vezes 2π radianos dividido por uma revolução, vezes 1 minuto dividido por 60 segundos. Sei lá, 1 minuto, uma revolução com revolução, e vamos ter 2π radianos dividido por 60 segundos, vezes o N. Se chamarmos essa velocidade de ωs, nós vamos ter que em dois polos teremos 377 radianos por segundo, em 4, 188,5 radianos por segundo, em 6, 125,7 radianos por segundo, e em 8 polos, 94,2 radianos por segundo como velocidade síncrona do campo girante. Nós devemos lembrar que uma revolução, conforme nós estamos desenhando aqui, uma circunferência, que é uma revolução, é igual a 2π radianos. Outra questão importante relacionada com a velocidade é o que nós chamamos de escorregamento, S. A diferença entre a velocidade síncrona presente no estator, que é a velocidade do campo girante, e a velocidade mecânica do rotor. Isto é o escorregamento. Se chamamos NS de velocidade síncrona e NR de velocidade rotórica, ou a velocidade mecânica, podemos calcular de modo percentual o S, que é o slip, que é o escorregamento, é igual a NS menos NR dividido por NS vezes 100%. Vamos tomar um exemplo como cálculo. Imaginemos um motor de 4 polos em 60 Hz que tem uma velocidade no eixo de 1.720 RPM. Sabemos que ele, por ser 4 polos, ele é de 1.800 RPM no campo girante. Então o S fica 1.800 menos 1.720 dividido por 1.800 vezes 100%. O que resulta 4,44%. Podemos arredondar para 4,5%. Essa é a diferença em percentual entre a velocidade do campo girante e a velocidade rotórica. Em termos gerais de eletrônica de potência, podemos fazer a seguinte classificação. Quando nós temos tensão alternada ou corrente alternada e agimos para ter corrente contínua, nós estamos fazendo uma retificação. Isso é um retificador. Quando ainda temos corrente contínua de um certo valor e queremos ter uma outra corrente contínua de outro valor, nós temos os conversores ou as fontes chaveadas, como os conversores Buck, Buster, Step Down. Quando passamos da corrente contínua para a corrente alternada, nós temos os inversores. E quando nós convertermos a corrente alternada com uma frequência para outra corrente alternada com outra frequência ou mesmo outra amplitude de tensão, nós temos os conversores de frequência. Tipos de inversores. Temos o inversor escalar e o inversor vetorial. Podemos classificar os inversores escalares pela forma de controle de tensão do estator, do rotor ou diretamente da frequência da rede, mas isso já não é tão mais usual assim. Sobrando hoje, basicamente, dois modos de classificarmos ou dois tipos de inversores de frequência. Os inversores de escorregamento controlado
e os inversores que mantêm o torque constante em função de manter um valor constante de tensão dividido por frequência, o chamado volts por hertz. Na verdade, os inversores volts por hertz, ou V/F, são os mais comuns dos tipos escalar, e a base do seu funcionamento, a ideia principal é manter o fluxo magnético constante no motor. Em termos de inversor vetorial, podemos classificá-lo quanto à orientação. São inversores de campo orientado, ou de fluxo orientado, ou orientação pelo campo. Esta orientação pode ser uma orientação pelo rotor, pelo estator e entre ferro. De uma forma mais prática, nós classificamos os inversores vetoriais em controle direto e em controle indireto. Não é academicamente o mais correto a fazer esse tipo de referência, mas é o mais usual na indústria. Os inversores de controle direto são aqueles que precisam medir a posição para poder ter a garantia de funcionamento. São os que têm melhor precisão de velocidade em função do torque. Eles sempre têm uma realimentação de posição. Pode ser feito isso através de um encoder, de um resolver ou de algum sensor ou transdutor que está informando qual é a velocidade e a posição do eixo para a máquina, para que ela possa fazer a comutação no inversor. E há aqueles que nós denominamos indireto, que são os que não usam nenhuma realimentação ou transdutor para informar a posição e velocidade do eixo ao inversor de frequência. São os chamados sensorless. Temos ainda os inversores que podem ser classificados como DTC, Direct Torque Control. São os inversores que fazem o controle diretamente do torque da máquina. Mas uma coisa que é importante para nós aqui é vermos algumas aplicações de inversores. Vamos, de uma forma muito restrita, comentar algumas importantes aplicações de utilização de inversores de frequência. Os inversores escalar são utilizados para cargas chamadas cargas quadráticas. Isso impõe que a sua utilização é muito limitada a bombas, a ventiladores e a compressores. Na realidade, não tão limitada assim. Os inversores escalares podem ser utilizados em qualquer tipo de aplicação em que não precisamos de uma altíssima precisão de velocidade em função do torque. De qualquer forma, eles têm excelente desempenho para aplicações de controle de velocidade, como ventiladores, ou bombas, ou sistemas de compressor, ar-condicionado, esteiras transportadoras, sistemas de centrífuga, em geral, em sistemas que precisamos ter uma precisão de por volta de 1% da velocidade de controle. Sobra assim para o inversor vetorial suas aplicações mais complexas, como máquinas-ferramenta, ou mesmo elevação, em pontos rolantes, elevadores, cranes, guindastes, onde nós precisamos ter alto controle de velocidade, como flexográficas, a parte de impressão, ou laminadores. Temas em que temos que garantir torque máximo em qualquer velocidade, mesmo na velocidade zero. Embobinadores ou desbobinadores, seja de papel, ou de aço, ou de fita, ou de linha. Enfim, sistemas que precisamos ter precisão de velocidade menor que 1% e controle constante do torque.